né? Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus, aleluia. Amém. Como é bom estar na casa do Senhor nesta manhã, poder louvar e agradecer o teu santo nome. Como foi falado aqui pela irmã Denise, né? O soldado tem que estar sempre preparado para o combate. E o tiro queima-roupa, eu acho que ele dói mesmo. Vamos lá. Amados, abra sua Bíblia aí, Marcos 2, 23 e 24. Amém? Marcos 2, 23 e 24. Correção, tá? Desculpa, 21 e 22, perdão. Mas já está próximo aí, né? Isso. Está bem próximo aí, só errei um capítulo. Então vamos. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Amém. Amados, às vezes, né, nós não entendemos a dificuldade momentânea em que estamos passando e a demora na resposta que o Senhor tem para as nossas orações. A gente vem orando aí durante um determinado período, né? E quer que essas orações elas sejam atendidas instantaneamente. Não é verdade? Mas o fato é que, primeiramente, Deus trata de nos limpar completamente. Eu pergunto, você está preparado para receber o que o Senhor tem para você nesta hora, neste momento? Porque o que o Senhor nos separa é muito poderoso. E se nós não estivermos preparados para receber, é como o vinho novo em odre velho, vai romper. Vai se perder ali aquele vinho que é caro, que é difícil de se encontrar. Então eu te pergunto novamente, você está preparado para receber do Senhor aquilo que Ele tem para você, amados? Amém. Não precisa responder, cada um aí reflita, né? Se puder, responda para si mesmo. E para isso, né, o nosso Senhor, Ele vai verificar, nos sondar, para ver se estamos provados e aprovados. Provados e aprovados. Aprovados para que Ele possa derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas. Amém? Eu costumo dizer, converso muito com a Renata, minha esposa. Quem não conhece é aquela linda ali, ó. É verdade. Ui, declaração. Que a gente tem que estar preparado, né, conforme está sendo falado aqui, para receber a bênção. É como se eu gosto muito de carro, adoro carro, leio sobre carro às vezes, vejo vídeos, e o meu sonho, não é um sonho, né, mas uma vontade que seria dirigir uma Lamborghini, ou se possível ter uma, mas amém. Lamborghini é um carro, super carro, altamente potente, que assim, vai de 0 a 100 em 2, alguns segundos, e o carro é terrivelmente bom, ali, é italiano, aquelas coisas todas, só quem entende de carro, né? Mas eu tenho condições de ter um carro desse?
Vocês podem até achar que eu tenho, recebo, mas eu não tenho. Eu não tenho. O carro custa mais de 5 milhões de reais. Imagine trocar um óleo daquele motor, uma pastilha de freio, né? Um pneu, quando gasta o pneu, né, pastor Anza? Meu Deus do céu. Então, o que está sendo falado é mais ou menos isso. Eu não estou preparado, mas Deus, Ele pode me preparar, Ele pode me aprovar, e eu posso receber essa bênção, amém? Amém. Assim como você também que está aí lutando, perseverando, orando, clamando ao Senhor, não desista, porque no tempo dele Ele vai lhe conceder a bênção. Está preparada, tem que estar reforçada. O seu ordem não pode estar esgarçado. A Andréia aqui, ela gosta de costurar, minha amiga Andréia. Ela gosta de costurar. E tem umas roupas que quando você costura, né, dependendo do pano, você passa a máquina lá e você vai usar todo bonitão, achando que está tudo certo, esgarça novamente. Porque não é o pano adequado, o pano não está preparado para aquilo. Amém? Amém. Você está preparado para receber a sua bênção? Amém. Você está aprovado para receber a sua bênção? Amados, o negócio é sério. Às vezes nós ficamos aí murmurando, reclamando. Ah, não aguento mais ouvir isso, não aguento mais fazer aquilo. Já imaginou se tudo que nós quiséssemos que acontecesse de imediato, acontecesse realmente? Sem que Deus, né, nos preparasse. Eu não gosto de ouvir isso. Pum, fiquei surdo. Ai, Jesus. Porque foi instantâneo, eu queria que acontecesse instantaneamente. Eu não gosto de ouvir isso, eu fiquei surdo. Deus, Ele pode tirar nossa surdez, já que a gente quer tanto que aconteça no momento que a gente pede. Ah, se pudesse eu tiraria tudo disso daqui. Sumiu, acabou. Isso não vai acontecer porque Deus, Ele sabe. Ele nos conhece, Ele nos sonda. Às vezes a gente pede coisas que a gente não quer. A gente vai se arrepender ali na frente. Mas nesse momento aqui a gente acha que vai ser bom para a gente. Eu não sei se você está passando por isso, né? Às vezes está pedindo alguma coisa. Será que é isso mesmo que você quer para a sua vida? Se for, Deus vai te preparar e vai te aprovar. E você vai receber em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. E sabe qual é o nosso também maior problema? É que nós reclamamos demais. Todo mundo reclama, eu reclamo pra caramba. Renata está sempre me cobrando. Para de reclamar, eu reclamo. Sou ser humano. Quem aqui não reclama, levanta a mão. E ué, ninguém levantou, porque todos nós reclamamos. Amém? E quando a gente reclama, a gente confia menos em Deus. Que isso, irmão, não é que a gente não queira confiar em Deus, é que quando a gente reclama é porque a gente não confia em Deus. Quando a gente parar de reclamar, Deus vai ver que a gente já está aprovado e aprovado e vai nos conceder aquilo que a gente tem pedido, tem orado. Amém? Eu não sei, é uma conjectura, se a gente vai parar de reclamar totalmente, mas parar de reclamar com aquilo que o Senhor quer que você pare de reclamar e confiar mais nele, aí sim a sua glória chegará sobre a sua vida. Amém? Amém. Então que nesta manhã Deus possa te conceder aquilo que está no seu coração. Amém. Que eu louvo e engrandeço o nome de Deus, né? Em saber que muitos aqui já estão aprovados e provados, e que pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser nesse exato momento Ele esteja concedendo a sua bênção. Eu creio. Quem é que crê? Amém. Quem é que crê? Glória a Deus. E que Deus permita que você viva ainda nesta terra, ainda nesta vida, tudo aquilo que Ele permite que você viva, né? Tem muita gente que está aí sonhando com um curso superior, sonhando com a casa própria, sonhando com um filho, com um neto, sonhando com uma cura de uma enfermidade, e Deus vai lhe conceder, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Aplauda o nosso Senhor, nosso Deus. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, poderoso e fiel. Suas palavras não voltam atrás. O mal não pode vencer. Em suas mãos há poder. Aos seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando ele fala que o Senhor, Ele é o Altíssimo, Ele está dizendo para nós que Ele é maior do que qualquer ameaça ou perigo que venhamos enfrentar. Ele é o Altíssimo, Ele é o nosso Altíssimo. Quando Ele fala também que Ele é o nosso Senhor, Ele garante a nós que a sua presença estará sempre com Ele. Essa é uma garantia nesse Salmo 91. E quando Ele diz que Ele é onipotente, Ele está falando para nós que o seu poder, o poder dele de enfrentar, destruindo tudo e qualquer inimigo. Muitas das vezes a gente lê esse salmo e já repete, né? E ontem o Senhor me fez olhar, estudar um pouco sobre o versículo 1. Ele é altíssimo, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele é o Senhor. E Ele diz assim no versículo 2, depois que Ele diz que Ele é altíssimo, onipotente, Ele é o Senhor, Ele diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Muitas vezes a gente lê essa palavra entendendo que o Senhor é nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e nós devemos confiar nele. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Além dele ser Senhor, onipotente e altíssimo, Ele também é nosso escudo e também é o nosso broquel. E diz assim: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
E eu perguntava, Senhor, mas por que 2 o tempo todo? Porque o que aconteceu foi no dia 2, do 12 do 22, e o Senhor fala que 2 fala de concordância e contraste. Jesus, ele enviou 12 discípulos de 2 em 2. Jesus também falou de 2 portas, uma larga, uma estreita. Jesus também falou de 2 caminhos, o espaçoso e o apertado. Falou também de 2 árvores, a árvore boa, a árvore má. E nessa semana nós ouvimos também o nosso pastor trazendo para nós a palavra que nós tínhamos que ler. E eu fiquei impressionada, né? Porque tudo vem falando do 2, e eu perguntei para o Senhor, mas também tem 22. E aí ele me levou lá para Números, quando fala que Balaque acreditava que Balaão havia de amaldiçoar o povo. E o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Irmãs, eu estava na sexta-feira, que foi o dia do jogo. Eu saí de casa por volta de umas 10 horas e tentando fazer tudo assim antes de chegar ao meio-dia, antes de começar o jogo, né? Porque é muita correria para lá, muita correria para cá. E eu peguei a minha bolsinha para ir no Hortifruti, fui no Hortifruti, entrei, paguei, tudo direitinho. E quando eu olhava para o chão, eu vi a minha sombra e eu falei, Senhor, ainda não é meio-dia. Então dá tempo de eu chegar em casa e orar ao meio-dia. E aí, às vezes a gente vem falando sozinha no meio da rua, as pessoas pensam até que a gente é meio doida, né? Irmãs, eu estava andando, saí do Hortifruti, andei como daqui onde André estava, eu não ouvi. Se eu falar que eu ouvi a voz do Senhor, eu não ouvi. Quando o Senhor, ele diz que ele é o meu refúgio, ele é o meu refúgio mesmo, pode acreditar, irmãos. Eu não ouvi. De repente, o Senhor me empurrou para dentro de uma padaria. Quando eu botei os meus pés na padaria, na porta da padaria, eu escutei os tiros. Pá, 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 muito próximo. Tinha uma senhora do meu lado e ela foi alvejada na cabeça. Eu estava do lado daquela mulher quando eu entrei na padaria. E houve mais tiros e eu falei, e as pessoas, fogo. Eu falei, gente, isso é tiro. E corri, né, o padeiro lá, quando ele viu a cena, ele chamou a gente para dentro lá da fornalha. E eu pude ver o que é fornalha, porque estava muito quente lá. E aí ele vai lá fora e quando ele volta, ele diz, tem uma senhora, saiu no jornal, saiu no G1, aparece ele morto lá, o rapaz ele veio de moto, irmãs, me disseram que ele era a polícia, essa polícia que pega dinheiro, né? Miliciano, e ele veio pegar dinheiro na loja do lado da padaria. E quando o bandido viu que ele estava pegando dinheiro, ele já não era mais o miliciano, começou a atirar. Então esse salmo falou muito, irmãs, profundo ao meu coração. O Deus me deu, às vezes a gente fala assim, veio para a igreja ou foi para algum lugar e a gente sabe que houve um assalto e a gente estava naquele ônibus, houve alguma coisa e a gente estava ali perto, mas foi na hora, foi visível, foi muito perto de mim. A senhora estava do meu lado, caminhando na calçada comigo quando eu entrei na padaria. E aquela bala podia estar endereçada a mim. Por isso que o Senhor me levou lá para Balaque, querendo amaldiçoar, e não pode amaldiçoar, e o Senhor me chamou a atenção, que eu estava em casa com algumas pessoas lá orando, e a irmã disse assim para mim, irmã, eu vejo um mausoléu já, só esperando você chegar. Há muita bruxaria, muita macumbaria, muita feitiçaria, irmã, eu não sei por que tantas pessoas desejam mal para a gente, faz tanta macumbaria. Porque você acorda e dorme de manhã pela graça do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, confia. O Senhor, Ele é aquele que nos defende, nos protege.
Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu saí sem celular e eu vim para casa, irmã. É um bom pedaço que eu ando do hortifruti, é quase um ponto de ônibus. E eu andando, e eu dando glória, 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 glória o tempo todo, e dando aleluia. Eu falei, Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muitas das pessoas dizem assim, Jesus te ama muito, Márcia, e ama mesmo. A cada dia eu vejo o amor de Deus. E eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, e agora o que eu faço? Será que a minha pressão aumentou? Minha pressão é muito baixa, né? Não podia muito abaixar. Cheguei lá, só estava 13, então eu estava bem, porque eu tenho 9, estava 13, então estava bem. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que seria o Natal da minha filha? Como é que seria o Natal do meu neto? Mas o Senhor, Ele me deu livramento, Ele me deu escape, Ele me livrou daquela bala perdida, Ele me livrou de ter tido um derrame, porque minha mãe teve derrame com 13 irmãos. Com 13. E Deus me deu paz. Eu fui lá, fiz um chá para mim, tomei um chá, fiz minhas coisas, me mantive calma dentro da padaria, coisa que eu não sou. Me mantive calma, acalmei as pessoas que estavam ali. Tinha algumas mães com criança. Eu falei, olha, o bom é que nós estamos juntos, está todo mundo junto, nós estamos juntos aqui. As crianças também ficaram acalentadas. Esse é o nosso Deus, irmãos. E mais um presente que Deus me deu. Eu estou indo para São Paulo na quinta-feira, vou passar Natal, Ano Novo, vou passar o aniversário do meu neto junto com eles também. Sei que meu coração vai, mas o meu coração também fica aqui, porque vocês são a minha família, né? Minha família está longe, que é só minha filha e meu neto, mas vocês são minhas famílias e eu levo cada um de vocês no meu coração. No dia 24 eu estou orando por todos vocês. Toda terça-feira eu vou estar orando também por essa consagração até a minha volta. E eu quero agradecer ao Senhor por toda essa bênção. Eu não estaria aqui, irmãs, se não fosse a mão do Senhor Todo-Poderoso. Eu não tive coragem de ver a senhora que estava caída, porque as pessoas que entraram na padaria falou, o tiro foi na cabeça, a cabeça está toda estourada. Eu não tive coragem de ver, mas quando eu passei mais um pouquinho, eu vi um jovem de 23 anos, irmãs, por causa de dinheiro, por causa de ganância, perdeu a sua vida. E eu fiquei ali orando, né? Depois o pastor Luiz também orou junto comigo, e eu orando na ida da minha casa, eu falava, Senhor, a mãe desse jovem, a mãe, eu não sei se ele tem filhos, a família dessa senhora, né, perto do Natal, de uma data tão importante para todos nós. Mas o nosso muito obrigada, Jesus, muito obrigada, porque Ele é que fez isso e é coisa maravilhosa. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos o Teu nome pelo fôlego de vida, porque o Senhor nos tem sustentado, porque a Tua boa mão tem conduzido a nossa vida em triunfo. E nós pedimos que Tu estenda essa ação sobre as nossas famílias, que Tu guarde a cada um, que Tu entre com providência em cada necessidade, que o Teu Espírito possa estar trabalhando em nosso favor a cada pedido que fazemos diante do Teu altar pelos nossos familiares. Que Tu possas, Senhor, libertar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa abrir porta, que o Senhor possa restaurar. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de ação do Teu Espírito sobre a vida dos nossos familiares. Mas em detrimento a isso tudo que temos pedido, Senhor, o nosso maior desejo é que o Senhor salve, é que eles tenham um encontro contigo,
é que os passos sejam firmados na tua presença, é que os lábios dele proclamem que o Senhor fez isso na vida deles, e eles possam permanecer no caminho para a glória do teu nome, testemunho daquilo que tu pode fazer na vida do ser humano. Alcança cada família aqui representada nesta manhã, Senhor, e realiza uma obra toda poderosa e especial em cada vida, em cada coração. Visita os lares nesta hora, Senhor. Tira os embaraços, que toda ação, Senhor, contrária do inferno, para trazer a contenda, para trazer inimizade, para trazer confusão na mente, tu quebra na autoridade no nome de Jesus. Que toda palavra que é dada e na mente é processada de outra forma, o Senhor agora tira todo embaraço da mente, e que a confusão do inferno seja lançada por terra, e haja restauração nesse lar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, age nessa manhã sobre as famílias aqui representadas, e que a tua bênção seja sobre cada lar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos ouvir a palavra pelo pastor Carlos Costa, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando por ele. A palavra já é abençoada, né? Seja bem-vindo à casa do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar o teu filho, Senhor. Que o Senhor continue com ele, com a sua família, dando vitória. Senhor, ele veio ter boca tua neste lugar. Abençoa, Senhor, usa ele, Senhor, para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Mostra o que está atrás das letras, Senhor, e aquilo que tu queres falar com a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Externando a minha alegria de estar novamente nessa casa, juntamente com as irmãs. Agradecer pelo convite. E ao mesmo tempo, sem delongas, para o texto. Ageu, capítulo de número 2. É um texto bastante conhecido, que às vezes, o entendimento às vezes não tão correto a respeito dele. Porque o contexto fala uma coisa dentro do texto. Às vezes a gente separa o texto do seu contexto para trazer uma ideia fora dele que não nos traz de fato aquilo que Deus queria realizar ou tratar com o seu povo. Ageu, profeta Ageu, pós-exílio, capítulo de número 2, apenas um verso de número 9. Texto bastante conhecido. Eu gostaria de falar sobre o contexto do que estava acontecendo, por que Deus dá essa palavra e, na verdade, o que Deus queria através do profeta em relação ao seu povo. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Nos diz assim a palavra de Deus: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode se assentar? A gente precisa entender primeiro o contexto do que está acontecendo aqui. Israel está voltando do seu período de cativeiro, em função da sua não observância àquilo que Deus havia estabelecido, e depois de um determinado tempo, eles acham graça no Senhor sobre uma promessa dada pelo próprio Deus,
através do profeta Jeremias, que se cumpriria o tempo e depois eles retornariam. E assim, outros profetas também trouxeram a anuência de que Deus faria cumprir essa promessa no tempo estabelecido para que se pudesse mostrar a grandeza de Deus. Fato esse que antes de ter acontecido nos faz lembrar Jeremias, a postura do profeta em relação a tudo isso que está acontecendo. Jeremias passa por todo esse período até o final, até o cerco final e a tomada de Jerusalém, onde a terceira leva foi embora e todo o Judá foi escravizado, no sentido de ser levado para cativeiro, para a Babilônia. O próprio profeta Jeremias é levado também numa experiência em relação a tudo isso, onde ele tem que comprar um campo em Anatote, e sem entender o que estava acontecendo, mas vendo a proximidade do que iria acontecer, ele, sem questionar, vai comprar aquele terreno, aquela propriedade. Ele registra aquilo, leva os anciãos, registra, faz a escritura, e Deus então manda ele guardar, porque ao longo de muitos dias ele iria usufruir daquilo. Na verdade, Deus estava tentando trazer à consciência do profeta o teor daquilo que ele estava prometendo. O que chama a atenção, e o que eu quero despertar antes da gente entrar em todo esse aspecto do que Ageu está tentando trazer à consciência do povo naquele momento, é que Deus muitas das vezes permite algumas coisas acontecerem mesmo diante das dificuldades, e nos coloca em situações para testar o quanto a gente está disposto a acreditar e obedecer naquilo que Deus tem a realizar. Jeremias não questiona, ele executa aquilo que Deus estabelece. Depois que ele compra, ele diz: Deus, e aí? Preste está de ser invadida. Como é que eu vou usufruir de uma coisa? E Deus então começa a revelar que num futuro bem próximo eles tornariam e iriam usufruir daquela terra. Pois bem, por que eu entrei com essa introdução? Para falar exatamente desse momento de volta a um cumprimento da promessa de Deus. E Deus, às vezes, no cumprimento da promessa, permite algumas dificuldades acontecerem, para exatamente testar a nossa postura diante desses acontecimentos. O que está acontecendo aqui é que o povo está restaurando o templo. Num primeiro momento, Zorobabel traz uma leva de pessoas, no segundo Esdras e no terceiro Neemias. Cada um tem o seu papel e a sua função. Zorobabel tem a incumbência de restaurar o serviço do templo. Esdras tem a incumbência de restaurar o princípio da lei para que o povo pudesse se relacionar de forma correta novamente com Deus. E Neemias, ele vem trazer a proteção necessária para que o povo não se torne novamente vulnerável, porque os muros estavam completamente destruídos. Então, 3 aspectos de que Deus traz na restauração da vida daquele povo, para que eles tivessem toda e qualquer oportunidade de concentrar os seus esforços naquilo que Deus havia confiado nas suas mãos. Restauração do templo. Só que o texto que ora lemos é uma advertência do profeta em função exatamente do abandono dessa perspectiva que Deus havia confiado sobre os ombros de Israel, agora retornando à sua terra natal. E Deus então vai começar a trazer algumas palavras de conscientização, além de dificuldades permitidas por Deus, para confrontar o posicionamento do seu povo em relação a uma ordem estabelecida por Deus nas nossas vidas, ou na vida daquele momento do seu povo. Por que eu estou trazendo todo esse enredo para poder então entrar na mensagem e trazer a consciência a você? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis e vamos também atravessar por momentos mais difíceis que a gente possa até imaginar. Eu até comentei com o pastor Luiz que nós temos o hábito de estar no monte em oração, e Deus falou muito, muito, muito profundamente, dizendo que virão dias difíceis
difíceis para a igreja do Senhor nessa terra. Então Deus, já de antemão, nos traz a alerta de um posicionamento, para que quando as dificuldades surgirem, a gente entenda que mesmo diante das dificuldades, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está estabelecendo, e por menos que os nossos olhos consigam enxergar, nós estamos avançando. Era exatamente isso que Deus queria naquele momento, porque quando eles começam a trabalhar e restaurar o templo, e todas as vezes que nos propomos a obedecer a Deus e estabelecer aquilo que Ele mandou fazer, haverá oposição, haverá dificuldade, haverá adversidade. E a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele trabalha dessa forma, dentro dessa ingerência. Quando eu me levanto para fazer a vontade de Deus, o mundo espiritual também se levanta de alguma forma para tentar impedir o progresso daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E eu não sou somente o alvo dessa ingerência do mundo espiritual. A minha família é, os meus parentes são, e por querer entender ou não, às vezes até os nossos bichinhos domésticos são alvo disso. Porque o mundo espiritual não vai poupar. Ele vai agir para de alguma forma nos desestabilizar, para a gente não avançar com aquilo que Deus tem confiado no exercício da vontade dele através da nossa vida. E a gente precisa estar atento a isso, porque senão a gente para aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Às vezes a gente nem para completamente, mas a gente começa a achar que deve dar um tempo a mais naquilo que a gente estava fazendo. A gente estava lá toda semana é demais, a gente vai 3 dias só a partir de agora, e a gente não entende que a gente está entrando exatamente na dinâmica daquilo que o mundo espiritual está querendo, impedir o progresso daquilo que Deus tem a realizar através de cada um de nós. E quando a gente se posiciona, não é só a gente que é beneficiado. A nossa família vem, a nossa parentela vem. Aquilo que nós colocamos na mão do Senhor começa a desembaraçar. Mas há uma contrariedade quando a gente não entende o que está acontecendo, a nossa visão não consegue enxergar a perspectiva de Deus, e aí Deus limita algumas coisas na nossa vida até a gente voltar ao posicionamento que Ele espera de cada um de nós. Eles estão começando a fazer. E aí o livro de Esdras vai trazer exatamente o pano de fundo do que estava acontecendo. Eles começam a levantar, eles começam a restaurar. E quando Esdras capítulo 3 vai dizer que quando eles começam a restaurar o altar, os inimigos então começam a se levantar. Espera aí, quem deu ordem a vocês a restaurar coisa alguma? Vocês não podem fazer isso. E eles então se levantam, mandam cartas para autoridades que está sob o domínio do mundo medo-persa, e eles então travam a obra. E o registro bíblico vai dizer que mais ou menos 16 anos a obra ficou parada. Houve alguns poucos entre os sacerdotes e alguns irmãos que mesmo diante da adversidade, da proibição vinda, eles continuam exercendo a obra que lhe foram confiada. Mas o povo de um modo geral se acomodou. O povo de um modo geral tomou uma posição contrária, olhou a dificuldade, olhou os impedimentos e disse: não tem jeito de fazer, então vamos voltar as nossas forças e o nosso tempo para aquilo que nós precisamos realizar, não para aquilo que Deus nos ortogou a realizar. E Deus então vai cerrar os céus, vai impedir a chuva, e a dificuldade começa a aparecer no meio do povo, a ponto de Ageu fazer uma comparação com aquele povo para tentar despertá-los. Vocês plantam muito, mas ceifam pouco. Comem, mas não conseguem ser saciados. Bebem, mas a sede continua. Até se vestem, mas não conseguem ser aquecidos. Recebem os seus salários, mas como se fosse numa bolsa furada que não dá para nada.
Deus apenas estava tentando trazer àquele povo a consciência de que eles perderam o posicionamento que faria com que eles desfrutassem daquilo que Deus tinha preparado para eles. E a minha missão na manhã desse dia é trazer a consciência de cada um de nós. Nós temos um posicionamento estabelecido por Deus. Como em Neemias, nós estamos numa torre, estamos fazendo uma grande obra, não podemos recuar. Por mais dificuldade que apareça diante dos nossos olhos, o que Deus espera de cada um de nós é que a gente arregace as mangas, se fortaleça e continue fazendo aquilo que Deus nos confiou nas nossas mãos. E aí, para a gente fazer uma comparação, mas nós não estamos construindo obra de Deus nenhuma, nós não estamos levantando templo nenhum. Mas quem disse que obra de Deus é levantar templo? Quem disse que obra de Deus é cimento, ferro, pedra? Obra de Deus nunca foi cimento, terra, pedra, ferro. Obra de Deus é libertar os cativos, é curar os enfermos. E às vezes as circunstâncias tentam parar a nossa vida, tentam parar o propósito pelo qual Deus nos chamou, tentam parar a perspectiva daquilo que Deus nos separou e preparou para a realização na obra que Ele tem nas nossas vidas. E as dificuldades então começam a aumentar, porque os inimigos continuam prosperando para que a obra não vá adiante. Deus então precisa chamar a atenção deles, para que eles possam entender, despertar, porque eles se acomodaram em relação a tudo aquilo. Deixa eu dizer que obra que às vezes a gente se acomoda: a vida de oração. A gente acha que vida de oração é orar pelo almoço, orar pela janta, orar quando acorda e orar quando vai dormir. Isso não é vida de oração. Isso é apenas um reconhecimento e gratidão porque Deus está sustentando a tua vida e preservando ela no decorrer do dia. Mais nada. Vida de oração vai exigir de você esforço. Vida de oração vai exigir de você tempo. Vida de oração vai exigir de você renúncia. Sabe aquele frio gostoso? Que beleza. Se sentar ali por muito tempo e fechar os olhos, entra logo no Apocalipse, arrebatamento. É verdade. É assim em casa? Mas é exatamente às 2 horas da manhã que a coberta está mais aconchegada no nosso corpo. E o nosso corpo se sente aquecido e protegido para continuar o sono. É que a gente precisa abrir mão para começar uma vida de oração. Tem muita gente que busca a resposta, mas tem gente que busca a resposta, mas não quer viver vida de oração. Ela gosta de resposta, mas resposta só vem depois que eu faço pergunta. E pergunta só vem com vida de oração. Jesus responde quem pergunta. Resposta só vem para quem pergunta, para quem questiona, para quem pede, para quem interroga, para quem bate. Aleluia, Jesus. Te a glória. Aleluia. Posicionamento era o que Deus estava esperando do seu povo. Para quê? Para mesmo diante da dificuldade. Ou vocês acham que Deus não tem o controle? Quem é que permitiu aquilo acontecer? O próprio Deus, para testar. Deus permite circunstâncias na nossa vida, não é para a gente sofrer, irmão, nem para nos fustigar ou castigar. Deus permite para nos testar, se a gente está disposto mesmo diante da dificuldade, continuar na posição e avançar. Posicionamento. Deus está esperando de nós posicionamento nesses últimos dias. Ou vocês acham que as trevas brincam? Ou vocês acham que o mundo espiritual não é uma realidade e não está agindo? Ele age 24 horas por dia. Mesmo que você não creia, me permita falar de algumas coisas. Viagem astral é uma realidade do outro lado. A pessoa se apresenta na tua frente.
queira você acreditar ou não. O feiticeiro entra no mundo espiritual. Ele vai suscitar descendências e vai buscar demônios lá atrás de linhagem para tentar agir e atacar. E a gente pensa que é brincadeira, que oração é só orar por agradecer por aquele alimento. Nós estamos precisando nos posicionar em oração nesses últimos dias. Você precisa se posicionar para que a sua família tenha cobertura, para que os seus filhos possam ir para a escola e não ser influenciados por essas ideologias que varrem o meio educacional que a gente vive. Nós precisamos nos posicionar para que as nossas meninas, os nossos jovens, não sejam iludidos pelas perspectivas lá de fora, mas tenham referenciais aqui dentro, para que sejam modelos, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Precisamos nos posicionar para que os nossos filhos e as nossas filhas sintam prazer de estar aqui. Que o encanto lá de fora nunca brilhe nos olhos deles, porque eles têm a visão correta, porque tem referenciais dentro. Isso vai depender de posicionamento e vida de oração. Não adianta a gente vir aqui, me perdoe de falar isso, e vir terça, 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 mas a gente nunca se posiciona. E vem terça, e vem terça, e vem terça, e a única coisa que parece no teu coração, sabe o que é? Vou tanta terça e não acontece nada. Será que Deus está lá? Se é Deus que realmente está operando naquele lugar? Será que aquilo que aquela irmã Arachu e Acábia me entregou é de Deus mesmo? Não é que não seja de Deus, não é que ela não seja usada, é porque você não se posiciona. É porque você não se posicionou. Não adianta receber a oração aqui, ser ungida aqui, mas lá fora voltar à mesma prática e à mesma atitude. Posicionamento. Não adianta pedir uma coisa aqui e lá fora voltar à prática natural de novo. Você quebrou aquilo que aconteceu e voltou de novo à mesma prática. Não vai acontecer. E Deus às vezes permite a dificuldade não para nos castigar, mas para nos testar. Para nos testar, para ver se a gente realmente tem o propósito certo. Eu não venho para receber profecia, eu venho para adorar a Deus. Eu não venho para receber revelação, eu venho para me derramar aos pés dele. Eu venho para que Ele cumpra na minha vida aquilo que precisa ser cumprido. E o cumprimento disso é que a consequência vem. Aí Deus fala, aí Deus revela, aí Deus abençoa. Um é consequência do outro. Enquanto a gente não entender isso, eu não tomo a posição correta e a coisa não acontece. Deus então permite algumas coisas acontecerem para chamar a atenção do seu povo. Permite a chuva não vir. E às vezes a gente vê a escassez de Israel, e a escassez de Israel era apenas um meio de Deus chamar a atenção do seu povo. A porta está fechada até agora, não é porque Deus não tem o poder de abrir. A doença ainda persiste, não é porque Deus não tem o poder para curar. Mas Deus não cura simplesmente porque você quer. Há um propósito, há um ensinamento nisso, há um posicionamento através disso. Porque não adianta curar hoje e você fazer a mesma coisa amanhã e voltar a ser alvo daquilo novamente. Verdade, Deus. Há uma forma didática de Deus trabalhar, e se a gente não entender isso, Deus vai permitir as coisas acontecer para de alguma forma chamar a nossa atenção, porque o amor dele está voltado para nós.
Obrigado, Senhor. Ele faz isso porque nos ama. Porque entende a nossa realidade e necessidade. Então ele trabalha exatamente sobre a vida desse povo para fazer a consciência mudar. E o próprio Deus acaba questionando eles no verso 19, dizendo assim, ó: já não há semente no celeiro. E o profeta faz questão de numerar aquilo que faltava. Ele diz: não há videira, não há figueira, não há romeira e nem a oliveira. Ele podia citar qualquer outras coisas, mas ele faz questão de citar estas perspectivas, estes frutos. Está buscando o entendimento deles para a consequência daquilo que eles deveriam fazer e não fizeram. Porque a vide era muito importante para Israel. A videira ou a parreira, uva, que gerava o vinho, e para Israel era alegria. Não adianta estar alegre. Não tem como viver alegria profunda se aquilo que eu me visto não me aquenta. Se aquilo que eu como não sacia a minha necessidade. Se aquilo que eu bebo não supre a minha sede. E se aquilo que eu ganho não consegue suprir as minhas necessidades. Ele diz, ó, está faltando no celeiro, está faltando alegria, porque vocês precisam se posicionar para que a alegria do Senhor possa de fato reinar sobre as suas vidas. E eu não estou falando de qualquer alegria, eu estou falando de alegria que mesmo diante da dificuldade lhe faz sorrir, não fingir. Eita Deus. Lhe faz sorrir, lhe faz ter gozo, lhe faz ter prazer e não fingir. Ah, vai tudo bem. Todo mundo percebeu que não tem nada bem. Alegria. Sabe o que na verdade o profeta queria trazer, e eu quero trazer como analogia para os dias de hoje? Deus não estava preocupado com a construção de fora. Deus estava preocupado com a construção dentro. Aleluia. Glória a Deus. Porque não adianta aspecto exterior de alegria quando lá há tristeza. Não adianta aspecto bonito de dente para fora quando lá dentro há tristeza e ressentimento. Glória. É posicionamento para tratar dentro, porque se não tratar dentro não adianta. A gente não desfruta aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É dentro primeiro que se trata, é dentro primeiro que se sara, é dentro primeiro que se toma posicionamento para desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós. E relacionamento com Deus traz gozo. Não tem como. Não tem como estar na presença dele e não sentir prazer. E não sentir alegria. E não sentir desejo de estar lá novamente. De ver os dias contados para desfrutar daquilo de novo. Mas isso não precisa ser vivido só aqui. Isso tem que ser vivido em qualquer lugar que eu esteja. E principalmente dentro da minha casa. É verdade. Está faltando a figueira. E o figo era um instrumento para cura. Realizava cura exterior. Quando o rei Ezequias adoece, a orientação que Isaías dá a ele é que ele fizesse uma pasta de figo e colocasse sobre as suas feridas. E isso resultou em cura. Existem curas exteriores que podem ser curadas. Mas Deus está preocupado com outro tipo de cura. As curas exteriores são paliativas. Não adianta eu ser curado fora e não ser curado dentro. Por isso que ele cita a romeira. A romã era um fruto específico para Israel.
E a atividade da romã ela é expectorante. Ela tira o que está dentro e joga para fora. Ela atua de dentro para fora. Traz cura dentro. Coisa linda, Senhor, aleluia. Faltava alegria, faltava cura exterior, faltava cura interior e faltava unção sobre a vida, porque faltava o livro. Sem unção a gente não consegue avançar. Sem unção a gente não consegue sorrir. Sem unção a gente não consegue orar. Sem unção a gente não consegue dar passos adiante. Sem unção a gente não consegue avançar. A gente precisa permitir Deus tratar da nossa vida para a gente se posicionar. Porque não adianta estar aqui. Se lá dentro está Deus, olha a minha ferida. Há quanto tempo essa ferida não é sária tua, quebra, nua, caso. É sará. Eu vou porque a tua misericórdia me conduz para realizar aquilo que tu confiou nas minhas mãos. Mas olha dentro de mim, deixe a gachia, debedecia, calanaia, fôssia. Gente, glória, aleluia. Quando o povo então se posiciona, Deus então dá continuidade. Desde esse dia vos abençoarei. O celeiro seria voltar a encher. Sabe? Deixa eu me deter aqui na videira. Porque quando você conversa com um judeu, tomara que tenha alguém conhecido de algum judeu aqui, que aí não fica minhas palavras ao vento, para não dizer que eu estou tentando valorizar ou falar alguma coisa. Eles tinham uma importância muito grande para a oliveira. Só que eles davam primazia para algumas coisas. Hoje nós temos no supermercado o extra virgem, o virgem e o composto. Em Israel, para os rabinos, a primeira prensa do azeite tinha um significado todo importante. Porque a primeira prensa ia para o templo, para adoração. Para adoração. E às vezes nas provas do nosso dia a dia, Deus permite circunstâncias que são como prensas, para ver a nossa ação. As dificuldades surgem para ver o nosso posicionamento em detrimento daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. A primeira prensa precisa ser para adoração. Mesmo que a dificuldade surja, os meus lábios precisam adorar a Deus em qualquer circunstância. A segunda prensa era para a iluminação. Ia para o candelabro. Para que fosse iluminado durante o período que eles têm, né? O calendário judaico é diferente do calendário solar, é um calendário lunar. Então, de 6 da noite às 6 da manhã, contando dentro do nosso calendário. O candelabro ficava aceso para iluminar todo o período noturno. Fala de testemunho. Nós fomos chamados para dar testemunho. E é exatamente no momento da dificuldade que o melhor testemunho se mostra. Não é na acomodação, não é quando recebe a bênção, é exatamente na adversidade que a gente mostra de fato se a gente reconhece o que Deus fez ou não, e aí dá o verdadeiro testemunho. E o testemunho que é verdadeiro não é o que a gente diz, o testemunho que é verdadeiro é o que o outro fala a nosso respeito. O problema é, tem muita gente dando testemunho, e o que os outros falam a respeito dele sobre o testemunho que ele está dando.
problema não sou eu que eu digo. O problema é o que o outro diz a respeito do meu testemunho. O que eu digo é muito fácil. O verdadeiro testemunho é o que o outro fala a teu respeito. Como a mulher olha e fala assim: lá vai um santo homem de Deus, e Eliseu está passando. Ela não conhecia quem era, mas observar aquele homem todos os dias passar, ela consegue entender que aquele é um homem de Deus. O testemunho verdadeiro é aqueles que estão dando ao seu respeito. Que testemunho estão dando ao seu respeito? Já que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 que a nossa vida é uma carta aberta lida por todos. O que estão lendo através de nós? Que tipo de testemunho estamos dando? Me ajuda, Senhor. A terceira prensa era para alimentação. E deixa eu avançar. E a quarta prensa para cosmético. Uma para alimentação. O azeite era usado para tempero. E aí eu volto no que eu disse nas prateleiras do supermercado. Que tipo de azeite de fato está na nossa vida? Tem gente que gosta de um azeite que perfuma, né? Aí bota um cominho, um orégano. São azeites compostos, misturados com óleo de soja, que não promovem e produzem nada. É verdade. É E tem azeite. Já viu aquele azeite que você vai numa consagração? O azeite já está ali há quase 4 meses no púlpito. E quando você pega o azeite que faz assim, o azeite nem desce, de tão ranço que já está. Mas como é que a gente sabe que está com o azeite ranço? É só tocar nele e ver a atitude dele. Quem tem azeite fresco, mesmo que seja a palavra contrária, ele não reage, ele não revida. Ele não revida, ele não reage. O azeite dá condições a ele de adaptar, receber, dizer: Jesus te abençoe, e abre os teus olhos. Mas quem tem azeite ranço? A paz do Senhor, irmão. Pai, Senhor, por quê? Que tipo de azeite está descendo sobre a nossa vida? A quarta prensa cosmético, que era usado para perfumes. E a Bíblia diz que nós somos bom. Entenda, irmãos, que Deus muitas das vezes nos aperta, não no sentido de querer nos prejudicar, mas no sentido de tentar nos mostrar o posicionamento correto que precisamos ter. Quando Israel toma o seu posicionamento, as coisas começam a acontecer. O que na verdade o Senhor quer trazer ao nosso coração? Exatamente isso. É tempo de se posicionar para as coisas começarem a acontecer. As coisas não acontecem não é porque Deus não é poderoso, nem porque às vezes há uma horda de demônios cercando a minha vida e criando 200 laços no meu caminho. Não. É porque me falta posicionamento. Tem coisas na nossa vida que não é a oração que resolve. Tem coisas na nossa vida que não é o jejum que resolve. Tem coisas na nossa vida que não é o monte que vai nos trazer a vitória. É o posicionamento. Aleluia! Quando eu me posiciono, a coisa muda. Sama está no meio de um terreno de lentilhas. Uma guarnição dos filisteus vem para destruir aquilo. A Bíblia diz que ele se posiciona com a espada na mão, vence os seus inimigos e Deus efetua um grande livramento, um grande milagre. Posicionamento.
Quando nós tomamos posicionamento, os primeiros privilegiados são a nossa família. Glória a Deus, aleluia. Fique de pé. Jesus. Deus é bom. Você queria que o fogo descesse, que a glória se manifestasse? Sim. Mas Deus primeiro prepara o terreno para depois a coisa acontecer. Primeiro Ele restaura o vaso, limpa o vaso, transforma o vaso, purifica o vaso para depois mandar o azeite. Posicionamento. O teu posicionamento depende da transformação da sua família. O teu posicionamento depende da porta se abrir. O teu posicionamento depende daquele menino ser liberto das amarras do tráfico e Deus enviar a mão lá e com mão forte arrancar ele e trazer ele de novo para a presença de Deus. Eu não sei com quem Deus está falando, mas é posicionamento. Tu és amigo. E às vezes a gente transfere o nosso posicionamento para as irmãs. É verdade. As irmãs têm que subir monte, as irmãs têm que orar, as irmãs levantam de madrugada para clamar em teu favor, mas você não se posiciona. Deus pode até dar por amor delas, Poderoso Deus. mas Deus espera um posicionamento, porque não adianta Deus dar. Traz de novo, restaura, mas você não tomou posicionamento, o que acontece? A brecha continua? Continua. Volta. Eu não sei como é que está a tua família. Deus bondoso. Eu não sei o que você tem apresentado diante de Deus. Nossa. Mas as nossas ações às vezes impedem de um posicionamento correto. Deixa eu lhe dizer um posicionamento que a gente precisa tomar. E me desculpa, Deus me mandou falar e eu vou falar. O ansioso não chega a lugar nenhum. Não alcança nada. Porque ele limita a providência de Deus. E enquanto eu não me posicionar e entregar o que eu tenho que entregar na mão de Deus, não acontece o que tem que acontecer. Não adianta. Não adianta eu ficar preocupado com A, com B ou com C. Se eu não entrego e deixo Deus tratar e cuidar, eu não vou conseguir fazer. Mas vai perder. Vai perder. Ele já está perdendo, porque tu está se intrometendo onde eu não tenho que intrometer. É verdade. A gente tem o hábito de entrar no barco e achar que a gente tem que controlar o barco. Quem controla o barco é Jesus. Não importa a tempestade, não importa a ventania, não importa a dificuldade, não importa a oposição. Se Ele está no barco, o barco chega no porto. Aleluia. Mas eu preciso confiar. Eu preciso tirar a ansiedade. Porque a ansiedade me faz pular do barco. A ansiedade me faz olhar para as ondas. A ansiedade me faz perceber o vento. E a única coisa que eu não me dou conta é que Jesus está no barco. Feche os seus olhos. Me permita fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, deixa eu te pedir uma coisa nessa manhã. Rasga os céus. Não que o Senhor não esteja aqui, mas rasga os céus no sentido de agir hoje de uma maneira diferente nesta casa. Não me importa se tu vai operar e língua estranhos vão acontecer, se alguém vai pular ou não, ou o silêncio vai ser aquilo que tu estabeleceu para acontecer nessa manhã.
Porque a mim não importa e não faz diferença. Eu sei que tu trabalha no momento em que a tua manifestação está acontecendo, como trabalha também no silêncio. Porque tu às vezes respeita a nossa individualidade e não quer expor algumas coisas que existem dentro de nós e trata no silêncio as nossas necessidades. Deixa eu te pedir, sabe aquele choro no travesseiro? Tu vem quebrar da cia, sabe aquele clamor escondido naquele quarto? Sabe aquela lágrima descendo, falando: ai, como eu queria que fosse eu neste momento. Trabalha na nossa alma nessa manhã. Doce Espírito, tu que está aqui, trabalha no nosso interior. Trabalha no nosso interior. Nos faz entender que nós não precisamos só nos relacionar com as obras tuas, com o milagre, com a vitória, com a cura, mas precisamos nos relacionar com a pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Eu te peço hoje que a pessoa venha aqui, que a pessoa converse com a gente, que a pessoa nos mostre o nosso interior, que a pessoa trate da nossa alma nessa manhã, que a pessoa reale a tua quebra no nosso interior nessa manhã. Fala, não através de profecia, não de visão e revelação, mas fala no nosso íntimo, fala conosco no nosso espírito nessa manhã, fala conosco, trata da nossa alma nessa manhã, trata do nosso interior nesta manhã. Eu não me achei que a biodocia cai. Trata da nossa alma, da nossa ferida, trata da nossa mágoa, trata da nossa tristeza, trata da nossa dor, trata da nossa solidão, trata da nossa carência. E aqui a tua quebra, narashokobinuia cabia. E traz cura hoje da ferida da palavra, da ferida da rejeição, da ferida da oportunidade que não vem. Trata a nossa alma. Aleluia. Nessa noite, médico dos médicos. Trata da nossa alma de forma diferente, de dentro para fora hoje, como um rio que faz jorrar água viva. Limpa a nossa alma hoje, refrigera a nossa alma hoje, restaura a nossa alma hoje, promove alegria e cura a nossa alma hoje. Porque além de sairmos aqui com a resposta tua, saiamos também com a alma diferente, com a alma limpa, com a alma curada, com o interior restaurado, para a glória do teu nome. Trata, bendito, da nossa alma hoje de uma maneira toda especial. Tu conhece as nossas fraquezas, tu conhece as nossas carências. Trata da nossa alma hoje, para que saiamos daqui diferente na manhã desse dia. Sopra sobre nós, Espírito Santo, e traz cura à nossa alma nessa manhã, para a glória do teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Toma os teus servos nas tuas mãos. Tu conhece a cada necessidade e o mais interior do íntimo e âmago de cada um deles. Saudades que às vezes ainda perduram e trazem tanta dor e tristeza.
relacionamentos que foram quebrados de uma maneira abrupta, Senhor, que até hoje tem resquícios dentro da alma. Trata nessa manhã para a glória do Teu nome e nos faz sair daqui curado, restaurados, sarados para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, amém e Aleluia, amém. Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Poderoso. Você pode até não entender o que Deus está fazendo, mas Deus está curando almas hoje. Eu creio. Tu és fiel. Deus está restaurando almas hoje. Feridas que perduravam por muito tempo. E às vezes, irmão, para curar ferida, precisa doer um pouquinho. Precisa tocar nela. Precisa tocar nela. Para serem curados. Deus está precisando de homens e mulheres que se posicionem. Para que a gente possa ver o que Deus pode fazer na nossa vida e através das nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.